Fala pessoal, agora que a gente já aprendeu a fazer, a achar a tabela verdade do nosso somador completo e a gente já viu como é que é o circuito do somador completo, hoje eu vou apresentar para vocês como a gente vai representar ele daqui para frente dentro da nossa disciplina de arquitetura de computadores. Essa é a representação universal que a gente tem do nosso somador completo. Se vocês perceberem, a gente vai ter todas as entradas e todas as saídas representadas aqui com setas, como se fossem fluxos, para vocês identificarem quais são as entradas e quais são as saídas. E para a gente relembrar, o transporte de entrada, A e B como entrada, e a saída e o transporte de saída como saída. Aqui eu tenho uma operação, percebam que com 2 bits em binário. Por exemplo, 0 mais 1 vai dar 1 e 1 mais 0 vai dar 1. A gente sabe que o transporte de saída, de entrada, aqui é 0, aqui é meu A, aqui é meu B, aqui é minha saída. 0 mais 1 dá 1, vai 0, esse é meu transporte de saída. O 0 vem para cá, que esse 0 é copiado para cá. E 0 mais 1 mais 0 dá 1, vai 0. Tá certo? Perceba que eu tenho 2 bits, aqui eu tenho 1 bit só. Então, se eu quiser fazer uma soma com mais do que 1 bit, cada imagem dessa do somador completo universal que a gente aprendeu até agora, ela é responsável por apenas 1 bit. Então, se a gente quiser fazer operações com mais de 1 bit, o que a gente precisa? Encadear diversos somadores completos para que a gente consiga chegar nesse resultado. E como é que a gente encadeia isso daqui? É simples, se vocês só olharem para cá, a gente já vai descobrir, porque já está aqui a dica. Porque o transporte de saída, percebam que o transporte de saída é sempre copiado para cima. Então, se eu tiver que ligar alguém a alguém, e é o transporte de saída no transporte de entrada, porque o transporte de saída do bit anterior, ele sempre entra no transporte de entrada do bit posterior. Então, se eu quiser fazer a ligação entre 2 somadores completos, eu preciso fazer com que o meu transporte de saída entre em um outro somador completo como transporte de entrada. Só que agora me gera um problema, uma confusão, porque agora eu tenho AB, SS, e eu não consigo identificar quem é quem. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar qual é o elemento, qual é o bit que a gente está tratando. Então, a gente coloca aqui mais uma tabela de bit, eu vou colocar um pouquinho mais acima. Então, a gente coloca aqui mais um campo com o bit, e aqui a gente chama o bit 0, bit 1, até o bit m, quantos bits eu tiver, ele vai do 0, do menos significativo, até o mais significativo. Então, vai de 0 a quantos bits vocês quiserem colocar dentro do circuito que vai fazer uma soma em binário para vocês. Então, se esse é o bit 0, então eu tenho aqui que o A0 é 0, né? Então, eu tenho o B0, eu tenho o A1, eu tenho o B1 e tenho o S0 e tenho o S1. Pronto, dei o nome correto às minhas variáveis dentro do meu somador, as minhas entradas e saídas dentro do meu circuito desenhado com a representação universal. Agora basta que a gente simule a operação que a gente quer fazer. Se a gente quiser fazer o 10 mais 0,1, basta que a gente identifique quem é A0, B0, A1, B1.
Então, se a gente colocar aqui só para facilitar, então a gente tem que meu A0 é 0, então eu venho aqui e coloco 0. Eu sei que meu B0 é 1. Eu sei que meu transporte de entrada aqui é 0. Eu sei que meu A1 é 1. Eu sei que meu B1 é 0. E é o que eu preciso saber. Agora basta a gente fazer a operação. A gente sabe que 0 e 0 e 1, 0 mais 0 mais 1 vai dar 1 e vai 0. Esse vai 0, esse 0 que saiu no transporte de saída. Aqui o S deu 1. O 0 ele vai entrar aqui de novo no transporte de entrada, então ele segue para o transporte de entrada. Então, 0 mais 1 mais 0 sai 1. 0 mais 1 mais 0 sai 1. E vai 0. E esse 0 sai aqui. E vai para algum outro tratamento que a gente queira dar para esse circuito. Tá certo? Tem uma forma de visitar. Se você olhar aqui, você pega daqui para baixo, você vai ter o nosso resultado. Onde aqui é S1 e aqui é S0. Sempre do mais significativo para o menos significativo. Mas percebam que para vocês trabalharem na vertical, talvez seja um pouquinho mais complicado de você visualizar ao início, conforme vocês estão estudando. Ao longo do tempo, a gente consegue visualizar de forma mais fácil. Mas em algumas literaturas e alguns livros, a gente costuma representar de forma da própria posição de como a gente arma a nossa conta, nossa soma para ser realizada. Então, a gente pode colocar cada somador na posição do bit. Por exemplo, a gente pode pegar um somador completo aqui, onde a gente tem o transporte de entrada. Esse primeiro transporte de entrada aqui, entrando A0, B0, saindo S0 e partindo para o próximo, o nosso transporte de saída. Aqui nós teremos outro somador. Esse transporte de saída vira o transporte de entrada. Aqui eu vou estar entrando A1 e B1. Vou estar saindo S1 e meu transporte de saída. Então, consigo armar os meus somadores completos, o meu circuito, da forma como a gente vê quando a gente faz ele no caderno, no papel. Então, agora a gente já consegue operar ele de uma forma mais contínua com o que a gente está vendo. Por exemplo, a gente tem aqui o TE valendo 0, o A0 valendo 0, o B0 valendo 1, a gente tem o A1 valendo 1, o B1 valendo 0, e de entrada a gente só tem isso especificado, agora basta a gente calcular. 0 mais 1 mais 0 dá 1, vai 0, esse 0 entra aqui, 1 mais 0 dá 1, vai 0. A gente já achou aqui a nossa resposta, que é 11, sempre considerando do menos significativo para o mais significativo. O bit menos significativo para o bit mais significativo. E assim a gente poderia encadear com quantos bits nós quiséssemos. Tá certo? Então, pessoal, estudem bastante, vejam e revejam. A gente ainda vai utilizar o somador completo mais para frente na nossa arquitetura de computadores.
é um circuito um pouco complexo de você ver no início, mas conforme a gente for praticando, vocês vão ver que ele é fácil de entender e a gente vai continuar utilizando ele um pouco mais para frente. Tá certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima. Até mais.